seja bem-vinda, seja bem-vindo à aula de educação para jovens e adultos. Você está dentro da grande área de concentração de ciências da natureza. Estamos na segunda etapa, ensino fundamental, primeiro semestre, módulo 1, unidade 1, onde vamos falar sobre Terra e Universo. Na aula anterior, nós vimos como que é formado o dia e como é formado a noite. Vimos também que o movimento de rotação dura aproximadamente 24 horas. E é a partir desse movimento que nós temos aí a formação do dia e a formação da noite. O eixo de inclinação da Terra em relação ao Sol é em torno de 24 graus. Esse eixo vai ser muito importante para a nossa aula de hoje, porque é a partir dele que nós vamos também ter outros fenômenos, outros processos sendo criados ou desenvolvidos e relacionados também aos hábitos dos seres vivos. Vem aqui comigo. Então, já que você sabe por que existe o dia e a noite, isso você aprendeu na aula anterior, vamos para o conteúdo, para o objeto de conhecimento da nossa aula de hoje. Observem, o movimento ao redor do Sol, feito pelo planeta Terra, vai receber o nome de translação. A Terra vai demorar 1 ano para completar a volta ao redor do Sol. Então, isso que você está vendo é a rotação. Antigamente, pensava-se que a rotação ela era totalmente sem ângulo, totalmente sem eixo de inclinação. Então, ao movimento que você vai aprender hoje é denominado de translação. Então, quando a Terra faz um movimento ao redor do seu próprio eixo, denomina-se rotação. E esse eixo ele é inclinado aproximadamente 24 graus, conforme você viu na imagem. Já o movimento que a Terra realiza ao redor do Sol é denominado de translação. Fique tranquila, fique tranquilo que nós vamos ver e aprofundar ainda mais nesse movimento chamado de translação. Vem aqui comigo. Então, já que você sabe que o movimento de rotação vai definir os dias e as noites, dependendo de onde vai chegar os raios solares e do eixo de inclinação da Terra, aqui na aula anterior nós vimos que vai formar o dia e aqui na aula anterior nós vimos que vai formar a noite. Mas o nome do movimento que a Terra vai fazer ao redor do Sol vai ser diferente. E esse movimento que a Terra faz ao redor do Sol não é totalmente circular. Ele tem uma forma elíptica. Vamos ressaltar e reforçar isso também. Então, nós temos 2 movimentos importantes, a rotação e a translação. Vem aqui comigo. Esse eixo de inclinação, de acordo com o desenho e a imagem que vocês estão vendo, eu tenho ele relacionado ao polo norte celeste e ao polo sul celeste. E ao nome da órbita que a Terra vai fazer ao redor do Sol, ela é denominada elíptica. Pois bem, o Equador, então, é importante fato nesse caso para determinar as posições referenciadas também às luzes solares que chegam na Terra. Então, quando parte da Terra é iluminado pelo Sol, nós vamos caracterizar o dia. E quando parte não recebe a luz, nós vamos relacionar a noite. Observem que o Equador também vai ficar inclinado, conforme mostra aí a imagem anterior que vocês conseguem observar junto comigo. Dessa maneira, nós podemos afirmar que o planeta, quando ele é iluminado pelo Sol, naquela parte, naquele hemisfério, ele vai ser dia, enquanto do outro lado vai ser noite. Observem junto comigo esse esquema que irá passar.
O movimento, então, ao redor do Sol denomina-se translação. A Terra demora em torno de 1 ano para dar uma volta completa ao redor do Sol. Antigamente pensava-se que a forma da órbita era totalmente redonda, mas sabemos hoje que ela tem uma forma de elipse. Graças ao movimento de translação, nós temos também o eixo de inclinação que vai formar as estações do ano, como, por exemplo, a primavera, o verão, o outono e o inverno. Quanto mais inclinado estiver o hemisfério em relação ao Sol, os raios solares chegarão de forma mais direta. Dessa forma, irão produzir mais calor. No hemisfério norte, ali, por exemplo, será verão. E no hemisfério sul será inverno. Então, o que acontece em um hemisfério é o oposto do que acontece no outro hemisfério. Se a Terra, então, fizer o movimento de translação, agora no hemisfério sul vai ser verão, enquanto no hemisfério norte irá ser inverno. Então, você já sabe me responder por que existem as estações do ano. Não sabe? Professor, mas foi muito rápido a sua explicação. Então, vem comigo, vamos fazer mais pausadamente e anotar no seu caderno. Como o eixo de rotação da Terra possui uma inclinação aproximada de 24 graus em relação ao plano do seu movimento ao redor do Sol, qualquer que seja a posição da Terra em sua órbita, o eixo de inclinação aponta sempre para a mesma direção. Observe a imagem que vai ter a seguir e o esquema que nós vamos ver juntos. Estão preparados? Acredito que sim. Como a translação da Terra não são de 365 dias exatos, mas de 365 dias e 6 horas, vamos ter que formar o ano bissexto, que tem 366 dias. Por isso, de cada 4 em 4 anos, temos um dia a mais no mês de fevereiro. Como vocês podem observar na imagem, nós temos aqui um esquema demonstrando as estações do ano. E de acordo com o movimento de translação da Terra, vou voltar no slide anterior, de acordo com o movimento de translação da Terra, e em decorrência do seu eixo de inclinação também, nós temos no hemisfério norte determinada estação do ano, enquanto no hemisfério sul, outra determinada estação do ano, como, por exemplo, mostra nessa região, outono no hemisfério sul, nessa posição, neste mês específico da imagem. Enquanto, por exemplo, aqui nós temos verão no hemisfério norte e inverno no hemisfério sul. Pois bem, nós temos então 2 fatos importantes acontecendo, 4 fatos importantes. Nós citamos a primavera e o verão, mas nós temos. Por que 2? Nós temos o solstício e o equinócio. E por que você falou 4, professor? Porque eu tenho o equinócio de outono, 1. Equinócio de primavera, 2. Solstício de verão, 3. Solstício de inverno. Se eu relacionar somente a palavra solstício, eu tenho que classificar como 2. Solstício, 2 de verão e de inverno. Equinócio, de primavera e de outono. Como assim, professor? Perceba. Perceba que devido à inclinação e à medida que o planeta faz o movimento de translação, algumas regiões da Terra, como vocês viram nas imagens, recebem mais luz e outras menos luz, dependendo da posição em que ela se encontra nos diferentes períodos, caracterizando assim as estações do ano. Anotem, importante. O início das estações do ano é marcado por 2 fenômenos. 2, se eu tiver relacionado justamente o que a gente colocou, solstício e equinócio.
E por que algumas literaturas falam com 4, marcado por 4 fenômenos? Solstício de verão, solstício de inverno. Deixa eu pegar minha borracha aqui. Solstício de inverno. Equinócio de outono, equinócio de primavera. Dependendo, então, do seu livro que você estiver estudando, podem escrever 4 fenômenos. Pois bem, o início das estações do ano é marcado por 2 fenômenos astronômicos importantes. Vamos definir, então, na nossa aula de educação de jovens e adultos. Solstício e equinócio. Perfeito? Os solstícios vão acontecer como, professor? Anotem. 2 vezes por ano, em dezembro e em junho, e marcam o início do verão e marcam o início do inverno. Dessa maneira, o dia e a hora exatos variam de um ano para outro. Quando ocorre no verão, significa que a duração do dia é mais longa do ano. Quando ocorre no inverno, significa que a duração da noite é a mais longa do ano. Importante para você, estudante, importante demais. Os trópicos de Câncer, que você aprendeu com o professor de Geografia, e os trópicos de Capricórnio são definidos também em função dos solstícios. Pois bem, os 2 trópicos de Câncer e de Capricórnio, que vão definir a função e em função dos solstícios, durante o solstício de verão, no hemisfério sul, os raios solares incidem perpendicularmente à superfície da Terra. No trópico de Capricórnio, no solstício, então, vai ser ao contrário. No solstício de verão, o hemisfério norte ocorre o mesmo fenômeno no trópico de Câncer. O que acontece, então, no trópico de Capricórnio, vai acontecer em outro momento lá no trópico de Câncer, conforme vocês vão ver aí escrito e anotado por nós aqui dos estúdios. Os equinócios vão acontecer no mês de março e no mês de setembro, marcando o início da primavera e do outono. Durante os equinócios, o dia e a noite têm a mesma quantidade de tempo, 12 horas. Dessa forma, no verão, o verão por si tem o dia mais longo. O inverno tem a noite mais longa. No equinócio, equi de igual, dia e noite têm a mesma duração e vai acontecer na primavera e no outono, de uma forma resumida e mais simplificada para você entender. Vamos fechar então esse slide? Dessa forma, podemos dizer que o equinócio é um estágio intermediário entre o solstício de verão e o de inverno, determinado no hemisfério, ou seja, o equinócio ocorre com a incidência maior de luz solar, que se dá exatamente sobre a linha do Equador. Dessa forma, nós vamos ter as estações do ano, como, por exemplo, a primavera, do latim primovere, no começo do verão, sucede o inverno e antecede o verão. Temperaturas são mais amenas e mais agradáveis. Aumento gradual das chuvas. Ocorre reflorescimento das flores na superfície terrestre. Depois da primavera, podemos citar aqui o verão, que vem do latim veranum, que significa tempo primaveril ou primaveral. Sucede a primavera e antecede o outono. Altas temperaturas e altos índices pluviométricos. Dias mais longos que a noite. Hemisfério norte, verão boreal. Hemisfério sul, verão austral. Depois do verão, nós vamos ter quem? O outono, do latim autumn, também conhecido como tempo da colheita, pois a época que ocorre as grandes colheitas. Sucede o verão e antecede o inverno.
a temperatura diminui gradativamente e normalmente as folhas ficam amareladas, caindo no solo. Já o inverno, do latim hibernus ou hibernus, que significa tempo hibernal, associado ao ciclo biológico de alguns animais, ao entrar em hibernação, sucede o outono e antecede a primavera. Queda das temperaturas em algumas regiões distantes da linha do Equador. Aumento da temperatura em algumas regiões do Brasil. Noites mais longas e dias mais curtos. Em algumas regiões ocorrem geadas e também as nevascas. Dessa maneira, os animais e todos os outros seres vivos, como as plantas, os fungos e tantos os outros seres vivos que habitam o planeta Terra, são influenciados pelas estações do ano. Aprenderam? Vamos ver mesmo? Vamos conferir? Então, quando eu mostrar para vocês essa imagem, eu tenho aí uma ave. Essa ave que vai se reproduzir em qual estação do ano? Pensem comigo, professor. É bem provável que na estação do ano, que para essa ave, ela vai ter mais alimento disponível. Se eu olhar para a próxima imagem, a partir dessa aula, você consegue me afirmar qual que seria essa estação do ano? Se você respondeu que seria outono, você está correto. Já a última imagem que nós vamos trazer aqui para vocês é relacionada a outra estação do ano. Pelo fato dela estar aparecendo com as flores, poderíamos afirmar que, inclusive, a abelha que está presente na imagem fazendo a polinização está na estação do ano denominada primavera. Finalizamos mais uma aula de educação de jovens e adultos. Espero que vocês tenham aprendido mais um pouco sobre as estações do ano e aprofundado seus conhecimentos nos dois movimentos importantes, que são eles, a rotação e a translação. Te espero na nossa próxima aula. Um abraço, valeu!